Hi guys, Teacher Lori here. Meu papo hoje é com a galera que está estudando inglês sozinha. Você é autodidata? Então meu papo hoje é com você. Eu queria conversar hoje com você e discutir algumas aflições e angústias que o estudante autodidata sofre. Fala sério, né? Eu já passei por esse processo e eu sei que é bem complicado em alguns momentos. Mas você pode se juntar a tantas outras pessoas que também estudam inglês por conta própria e fazer com que esse processo seja menos solitário. Apesar dessa dicotomia aí entre estudar inglês sozinho e ser um processo solitário ser um pouco difícil de ser entendido em alguns momentos, eu vou tentar facilitar para você. Bom, estudar inglês sozinho é não depender de um tutor, professor, mentor, de ninguém para te ensinar a língua. Você mesmo vai se ensinando o inglês, certo? Estudar inglês de uma forma solitária é se isolar. É não participar de grupos no Facebook, por exemplo, no WhatsApp, no Instagram e outras ferramentas que podem facilitar o seu aprendizado. E isso aí eu não recomendo não, tá? A ideia é que você sim não esteja pagando ninguém para te ensinar, você mesmo esteja te ensinando, mas que esse processo seja rodeado de outras pessoas que estão vivenciando a mesma coisa que você. Porque é importantíssimo você estar rodeado de gente que pensa igual a você, que vive as mesmas coisas que você. Então, que tal hoje aí que você tá meio paradão? Dá uma busca lá no Facebook ou no Instagram e dá uma procurada em grupos de estudantes autodidatas de inglês. Se inscreve em um desses grupos e participa. Troca. Você vai ver quando a gente está em grupo, quando a gente está reunido com outras pessoas, como as coisas são muito mais simples. Mas, fora todo esse papinho, eu vim te dar algumas dicas que podem facilitar você que está começando a estudar inglês sozinho e do zero. Bom, primeira dica é a seguinte: aprenda os cognatos e falsos cognatos. Mas que danado de cognatos e falsos cognatos são esses, Lorena? Bom, os cognatos são palavras que têm a mesma raiz do português. Elas se parecem bastante com o português, trocando apenas, na maioria das vezes, as últimas letras. Por exemplo, family e família. Bem próxima, certo? E tem o mesmo significado. Já o falso cognato, meu irmão, aí você tem que tomar cuidado. Porque o falso cognato, como o nome já diz, falso, é exatamente aquela palavra que você acha que é uma coisa e em português é outra completamente diferente. O verbo pretend, por exemplo, é um verbo que você olha e diz pretend, pretender, certo? Pretend é fingir em inglês. Então é importante que você tenha ali, para você que está estudando sozinho, uma noção clara de quem são os cognatos e falsos cognatos. Outra coisa que eu sempre digo para quem está aprendendo inglês sozinho é o seguinte: leia muito. É muito importante que você utilize bastante a técnica do reading para dar um up no seu vocabulário. E isso você pode fazer o tempo todo. Você pode utilizar tudo que você vê pela frente. É bom você começar, claro, né, com alguma coisa que seja do seu interesse. Gosta de maquiagem? Vai ler sobre maquiagem. Gosta de futebol? Vai ler sobre futebol. Não gosta de nenhuma dessas coisas? Eu gosto de atualidades. Pega um jornal e começa a ler. Fica tranquilo, tá? Não precisa ter medo de não entender. Vamos confiar nos estudos. Os estudos dizem que cada texto tem em média entre 60% a 65% de cognatos. Isso significa que vai facilitar bastante a nossa vida, não é verdade? Outro ponto, se você está estudando sozinho, você precisa saber é o seguinte: como estudar a gramática contextualizada, a gramática em uso. Eu sempre indico para os meus alunos que eles façam o uso de textos com áudio. Associando essa técnica de estar lendo e ouvindo ao mesmo tempo, ajuda bastante na percepção deles, no entendimento de que uma língua é compreendida também através dos contextos e a utilizar a gramática em uso. Ou seja, isso significa dizer que os meus alunos aprendem gramática dentro do próprio texto, contextualizado com aquele texto que eles estão lendo. Se o texto é sobre família, ele vai começar a perceber: tem o uso do do aqui, eu tenho o uso do does. Isso aqui significa que está no simple present? Sim, é simple present. Minha professora, inclusive, me ensinou que o does eu utilizo para a terceira pessoa do singular. E aí você vai contextualizando o que você está aprendendo com o texto que você está estudando. O pessoal sempre me indica: Lorena, pelo amor de Deus, Teacher Lori, me diz o seguinte: como é que eu faço para dar uma melhorada no meu vocabulário? Você pode utilizar uma técnica conhecida como Anki, que é um método de repetição espaçada que trabalha exatamente naquele espaço de tempo em que o seu cérebro começa a esquecer alguma coisa e ele começa a agir. Ou seja, o robô, a tecnologia vai fazer isso
pelo seu cérebro. Vai te lembrar daquela frase, vai te lembrar daquele vocabulário que você tanto precisa. Aqui foram algumas dicas bem rapidinhas para se você está começando, para que você que esteja começando inglês do zero, perceba que sim é possível estudar inglês sozinho. Só que você vai precisar de muita motivação e organização.